com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, leia os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Durante a semana, se tiver dúvidas, poste a sua dúvida, a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso, o irmão poderá ali comparecer como convidado, mas estará à sua disposição ali para elucidar qualquer dúvida. Leia os outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos do portal Escola Dominical, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não se esqueça de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como ensinou e ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste trimestre, estamos estudando o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. E continuando o terceiro bloco deste trimestre, hoje estaremos estudando a lição de número 9, o 7º mandamento, que é não adulterarás. O comentarista desse nosso trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e membro do Conselho de Doutrina e do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Estaremos então estudando hoje o 7º mandamento, que está na 2ª tábua da lei. Este 7º mandamento, nós sabemos, é um mandamento que é considerado um preceito horizontal, ou seja, é um mandamento que se relaciona com o próximo. As duas tábuas da lei, a primeira tábua fala a respeito do relacionamento nosso com Deus e a segunda tábua do relacionamento nosso com o próximo. É por isso que Jesus sintetizou não só os 10 mandamentos, mas toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, que corresponde à primeira tábua da lei, os preceitos verticais, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que corresponde à 2ª tábua da lei, os chamados preceitos horizontais, o relacionamento com o próximo. O 7º mandamento é não adulterarás. Está lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo de número 14. Não adulterarás. E é repetido em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. E não adulterarás. Curto e grosso, como diz o povo. Objetivo, como é a característica desses mandamentos da 2ª tábua. Para aqueles que entendem que a 2ª tábua tem 5 mandamentos, pois nós já vimos que alguns entendem que a primeira tábua tinha 4 mandamentos e a 2ª tábua 6 mandamentos, mas para quem entende que as 2 tábuas têm 5 mandamentos, fica bem claro verificar que na primeira tábua nós temos explicações, razões, justificativas para os mandamentos. Na 2ª tábua, não, é curto e grosso. Não matarás, não adulterarás. Então, nós temos aqui este mandamento, não adulterarás. Lembrando
que na Igreja Romana e para os luteranos, este é o 6º mandamento, porque há omissão daquele mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E como nós vimos, aquela fórmula catequética retirada oportunisticamente pela Igreja Romana de um dos escritos de Agostinho. Mas para os judeus e para o restante da cristandade, protestantes e ortodoxos, não adulterarás é o 7º mandamento. E é interessante nós verificarmos que ele é o 7º mandamento, que esse 2º mandamento da segunda tábua está numa posição bem apropriada. Nós vimos que o 6º mandamento fala do nosso relacionamento com o próximo no tocante ao seu bem mais precioso, que é a vida. Não matarás. E este 7º mandamento fala do nosso relacionamento com a pessoa mais próxima que nós temos na face da terra, que é o nosso cônjuge. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Idade Média, ele bem explica esta boa posição. Está no nosso esboço, nós vamos ler aqui um trecho da sua obra Os 10 Mandamentos, onde ele diz assim: depois da proibição do homicídio, proíbe-se o adultério, e justamente porque marido e mulher são como um só corpo. Serão, disse o Senhor em Gênesis 2:24, os dois uma só carne. Por isso, depois da injúria que se infere a uma pessoa, não há outra maior que se infere ao cônjuge. O adultério é proibido ao esposo e à esposa. Então, é uma sequência lógica. Primeiro, para nós nos relacionarmos com o próximo, precisamos respeitar-lhe a vida. Precisamos respeitar-lhe a dignidade, a sua condição de imagem e semelhança de Deus. Em seguida, nós temos que ter um relacionamento de fidelidade para com aquele ou aquela que nós escolhemos para nos completar, com o nosso cônjuge. E daí vem a necessidade de nós sermos fiéis ao cônjuge. Aquela pessoa com a qual nós nos completamos, nos tornamos uma só carne e constituímos aqui na terra a maior comunhão que pode existir entre um homem e uma mulher, entre dois seres humanos, que é a comunhão advinda do casamento. É por isso que o 7º mandamento é não adulterarás. É um mandamento que disciplina o nosso relacionamento com aquela pessoa que nos completa, com aquela pessoa com quem nós formalizamos a mais íntima comunhão que pode existir sobre a face da terra entre dois seres humanos, que é o casamento. Para aqueles que entendem que as 2 tábuas têm 5 mandamentos cada um, existe uma correspondência entre o mandamento da primeira tábua e o mandamento da segunda tábua. E aqui nós vemos com muita clareza. O 2º mandamento da primeira tábua, o 2º mandamento, é: não farás para ti imagens de escultura. Os judeus, que são aqueles que entendem que os mandamentos são 5 em cada tábua, foram os primeiros a entender desta maneira, eles consideram que o 2º mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, porque, como nós já vimos na lição de número 3, eles entendem que o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da terra da servidão. Então, para eles, esse 2º mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que engloba o não farás para ti imagens de escultura, fala a respeito da idolatria, da proibição da idolatria. E
este mandamento se corresponde com o 7º mandamento, que é o 2º mandamento da segunda tábua. Por quê? Não adulterarás. Refere-se à necessidade da fidelidade conjugal, da fidelidade que deve existir na comunhão entre marido e mulher. E é esta mesma fidelidade que deve existir entre Deus e o seu povo. Não é por outro motivo que o adultério é a figura que a Bíblia usa para a infidelidade entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Por isso que existe uma correspondência aí entre o 2º e o 7º mandamento. Com efeito, nós vemos várias passagens na Bíblia em que há uma identificação entre o adultério e a infidelidade para com Deus. Eu citei aí alguns versículos aí no nosso esboço, mas vamos ler apenas 2. Um no Antigo Testamento, Oséias, capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, amo uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então aqui Israel, nos dias de Oséias, já no final da história do Reino do Norte, que havia se apostatado da fé, ele é considerado como uma mulher adúltera. Israel é considerada como uma mulher adúltera porque tinha sido infiel a Deus. E em Tiago, capítulo 4, versículo 4, nós também vemos esta figura do adultério como símbolo da infidelidade para com Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, assim como o casamento é o símbolo, é o sinal, é a figura da comunhão que existe entre Deus e o seu povo, assim também o adultério é o símbolo da infidelidade, da quebra de lealdade, de compromisso entre o homem e Deus. Só por isso, irmãos, nós já vemos como é grave o adultério. Porque o adultério, ele é símbolo da infidelidade do homem para com Deus. Ele é símbolo da perdição eterna. Ele é sinal da morte eterna. Daí a gente vê a gravidade que representa o adultério, o mal que é o adultério, já que ele simboliza a maior tragédia que pode existir na vida do homem, que é a de perder a comunhão com Deus, de perder a vida eterna. É realmente um assunto extremamente grave. Tão grave que os judeus, por volta do ano 135, quando o imperador romano Adriano perseguia os judeus, inclusive expulsou os judeus da terra de Canaã, foi a expulsão final do povo judeu, o início da segunda diáspora, que só terminou em 1948 com a criação do Estado de Israel. É tão grave essa situação que, nessa época, os rabinos disseram o seguinte, e nós vamos ler aqui o que diz o Talmud da Babilônia, lá no Tratado Sanedrin, na folha 74a. Ele diz o seguinte: Rabi Yohanan disse em nome do Rabi Simeão, filho de Josadaque. Por maioria de votos foi resolvido nas altas câmaras na casa de Titzá, em Lida, que em toda a lei da Torá, se é mandado alguém transgrida e não sofra a morte,
Ele pode transgredir e não sofrer a morte, com exceção da idolatria, do incesto, que inclui o adultério, e do assassinato. Nesta época em que os judeus eram perseguidos, os romanos obrigavam, sob pena de morte, os judeus a violarem a lei judaica. Eles eram oprimidos e eram desafiados a violar a lei judaica para poder sobreviver. Diante dessa situação, os rabinos se reuniram na cidade de Lida, que é uma cidade da Palestina, que inclusive é mencionado na Bíblia, no Novo Testamento, e eles então resolveram dizer que os judeus, para preservar a vida, poderiam praticar atos contrários à lei se fossem obrigados pelos romanos, com exceção de 3. Eles não poderiam adorar outros deuses, não poderiam cometer a idolatria, não poderiam matar alguém, não poderiam violar o 6º mandamento e não poderiam adulterar. O adultério é tão grave que era preferível a morte, diziam esses mestres judeus, do que cometê-lo. Porque o adultério está vinculado à idolatria, nesta correspondência entre os mandamentos das 2 tábuas. É algo extremamente grave, que compromete não só a vida espiritual de uma forma toda singular, como haveremos de ver na sequência da exposição, como também ele é um fator que desestrutura e destrói a sociedade, porque é o fator que fere de morte a família, que é a base de toda a sociedade. Este 7º mandamento, não adulterarás, ele está vinculado a 2 princípios éticos. Os irmãos lembram, na introdução ao trimestre, nós vimos que quando Deus criou o homem, ele estabeleceu 7 princípios que devem ser observados pelo homem. E o adultério, ele viola 2 princípios. Os irmãos, vejam a gravidade. Ele viola diretamente 2 princípios e atinge indiretamente o 3º. Então, os irmãos, vejam como é grave o ato do adultério. E como é importante, é por isso que logo depois da vida vem o mandamento referente ao adultério, a fidelidade conjugal. O primeiro princípio que está relacionado com o 7º mandamento é o princípio da sexualidade. O mandamento não adulterarás, ele é a base de todo o regramento da moral sexual. Nós já dissemos aqui que o ser humano é o único ser moral sexuado criado por Deus. Então existe uma moral peculiar à espécie humana, uma moral peculiar ao homem, que é a moral sexual. Porque Deus e os anjos, que também são seres morais, são assexuados. Deus quis criar o homem sexuado e por isso estabeleceu todo um regramento, toda uma principiologia a respeito da moral sexual. E a base desta moral sexual está precisamente neste 7º mandamento, que é o não adulterarás. É por isso que este 7º mandamento é um preceito moral, é um preceito válido a todos os tempos, em todas as épocas, para todos os homens. O segundo princípio é o princípio da família monogâmica. Nós vimos que o último princípio, Deus estabelece o princípio da família monogâmica. E deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. A base da sociedade é a família. Deus instituiu a família. A base da família é o casamento. Esta união entre o homem e uma mulher, que estabelece de todas as formas a unidade necessária para que o homem cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ele sobre a face da terra. E o não adulterarás, este mandamento,
é a base para este princípio, porque estabelece não só a família, não só o casamento, mas a fidelidade, que é a essência da manutenção do casamento. É por isso que os judeus, os rabinos judeus, quando estabelecem os chamados 7 preceitos dos descendentes de Noé, como nós vimos na introdução ao trimestre, que são os mandamentos válidos para todas as nações, os rabinos judeus entendem que já lá no Jardim do Éden, Deus proibiu o adultério. Onde está estabelecido isso? No Talmud, lá no Sanedrin, nesse mesmo tratado Sanedrin, na folha 56b, assim está estabelecido, E vamos ler aqui, está no nosso esboço. Rabi Yonan respondeu, o escrito diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:16. Dizendo, essa expressão dizendo que está ali em Gênesis 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. Esta expressão dizendo refere-se ao adultério, pois está escrito, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, se ajuntar ao outro homem. Isso está escrito lá em Jeremias 3:1. Então, os rabinos fizeram uma interpretação, entendendo que esta palavra dizendo, que se encontra em Gênesis 2:16, se refere à moralidade sexual, porque lá em Jeremias 3:1, está escrito, eles dizem, e aí fala uma série de imoralidades que se cometiam nos dias de Jeremias. Então, este dizendo diz respeito à proibição do adultério. É a base pela qual os rabinos judeus entendem que a proibição do adultério já se encontrava presente desde o Jardim do Éden. É um preceito moral, irmãos. Algo que transcende a própria aliança de Deus com Israel no Monte Sinai. E a moral sexual, ela é importantíssima para todos nós, porque a sexualidade faz parte da natureza do homem. Nesse ponto, aliás, é interessante nós observarmos aqui o que diz o Catecismo da Igreja Romana. Eu sempre não me canso de dizer aos irmãos que o Catecismo da Igreja Romana é uma exposição doutrinária recente, ela é de 1983, que sintetiza a doutrina cristã, logicamente que, por ser romanista, ela abrange aspectos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas naquilo em que está de acordo com a palavra de Deus, nós sempre nos reportamos ao Catecismo da Igreja Romana pela sua biblicidade, porque ela nos traz de uma forma atualizada a doutrina de sempre, naquilo que ela é bíblica. E nessa questão da moral sexual, a Igreja Romana traz os problemas e as polêmicas que vivem atualmente, e por isso nós sempre citamos aqui alguns, e vamos citar alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Romana ao longo da nossa exposição, e os irmãos entendam o sentido disso. Não é que nós somos romanistas, mas é que é a explicação da doutrina cristã. Paulo diz, examinai tudo e retende o bem. Nos parágrafos 2331 e 2332, o Catecismo da Igreja Romana fala sobre o papel da sexualidade e a importância da sexualidade, e como esse mandamento fala a respeito da moral sexual, entendemos interessante a leitura desses parágrafos. Diz assim, Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando a sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher ele os criou.
Gênesis 1:27. Crescei e multiplicai-vos, Gênesis 1:28. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome homem no dia em que foram criados. Gênesis 5:1 e 2. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e de alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, à aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Então os irmãos percebem que a sexualidade, ela está inserida em todos os aspectos da vida humana. O homem foi criado homem e mulher. Sexualidade não é apenas a genitália. Sexualidade não é apenas a relação sexual. É algo muito mais amplo, muito mais abrangente, que envolve, diz aqui o Catecismo da Igreja Romana, a afetividade, a capacidade de amar e de procriar, e a aptidão para criar vínculos de comunhão. Então, dentro desta característica peculiar da humanidade, Deus estabeleceu este mandamento: não adulterarás. Esse mandamento tem dois preceitos. Tem um preceito negativo e um preceito positivo. Quando Deus ordenou ao povo de Israel dizendo não adulterarás, ele estava, em primeiro lugar, proibindo o adultério. Mas, em segundo lugar, mandando que o povo fosse casto, que houvesse castidade. E o que é castidade? É pureza sexual. No mandamento não adulterarás, nós temos dois preceitos. O primeiro, proíbe o adultério. É o preceito negativo. Mas existe um segundo, que manda que eu e você sejamos sexualmente puros, que nós sejamos castos. Ele manda a castidade. Então, de um lado, ele proíbe o adultério, do outro, ele manda a pureza sexual. Ele manda a castidade. Comecemos, então, a analisar o preceito negativo, que é o mais conhecido de todos, que é a proibição do adultério. O que é adultério? A palavra adultério, tecnicamente, juridicamente, a palavra adultério significa a prática da conjunção carnal, do coito vagínico entre uma pessoa casada e quem não é seu cônjuge. Desde os rabinos judeus, passando por todos os juristas, esta é a definição de adultério. O adultério é a relação sexual vagínica, ou seja, quando o órgão sexual masculino é introduzido no órgão sexual feminino, entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. Isto porque, irmãos, a regra do sexo na Bíblia é muito clara, simples e objetiva. O sexo é criado por Deus, portanto não é algo mal, não é pecado. Hoje muitas pessoas acham que o sexo é pecado. O sexo não é pecado. Não é algo ruim, é algo bom. Deus criou macho e fêmea. Foi Deus quem criou o ser humano como sexuado. E lá em Gênesis 1:31 está escrito: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Sexo não é mau. Sexo é muito bom, porque foi criado por Deus. E a Bíblia diz que Deus viu tudo que tinha feito e viu que era muito bom. Agora, existe uma regra divina para o sexo.
O sexo só é permitido no casamento entre os cônjuges. O sexo, ele é permitido no casamento entre os cônjuges. O sexo fora do casamento, antes do casamento, é pecado, é proibido, não é permitido. Então, sexo no casamento, sempre. Sexo fora ou antes do casamento, nunca. Essa é a regra bíblica, simples, objetiva, e que os homens tentam burlar pela sua pecaminosidade e depravação a todo instante. O adultério é a prática da relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. Mas, como eu disse, os rabinos judeus e os juristas sempre interpretaram o adultério de forma restrita, entendendo que é só o coito vagínico entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. Assim, inclusive, era entendido no Brasil. Até 2005, o adultério era crime no Brasil. Era previsto no artigo 240 do Código Penal. Mas em 2005, o adultério deixou de ser crime no Brasil. Hoje não é mais crime. Mas quando era crime, os juristas diziam que só era adultério a relação sexual vagínica entre uma pessoa casada e alguém que não era o seu cônjuge. Entre os judeus, o caso era ainda mais restrito. Por causa de Levítico 18 e 20, os judeus interpretavam o adultério sendo a prática de relação sexual entre uma mulher casada e alguém que não era o seu cônjuge. Porque em Levítico 18 e 20 está escrito assim: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Então, eu até coloquei aqui um comentário da Biblioteca Judaica, que é uma biblioteca virtual do judaísmo que existe na internet. Para o judeu, só a mulher poderia cometer adultério. Porque aqui está escrito: não te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula. Ou seja, além de exigir a relação vagínica, ainda tinha que ser a mulher casada. O homem casado que deitasse para a cópula com uma mulher solteira, os rabinos judeus entendiam que não era adultério. Os irmãos vejam bem aí que existe um machismo nesse sentido, né? Mas não é esta a orientação bíblica. Biblicamente, Deus considerava o adultério tanto do homem quanto da mulher. Nós vemos que Deus condena Davi, embora Davi tivesse deitado com uma mulher casada, mas Deus considera igualmente tanto o homem quanto a mulher. Não há nenhuma distinção, né? Isso aí é uma interpretação machista, patriarcal. A Bíblia não é machista, mas a interpretação era. Porque o mandamento é simples: não adulterarás. Aí eles se pegaram aqui em Levítico 18 e 20 para dizer que só havia adultério quando a mulher casada dormisse com alguém. Se o homem casado dormisse com uma solteira, isso não seria adultério. Não é isto que a palavra de Deus diz. Até porque os judeus não liam Deuteronômio 22. Em Deuteronômio 22 fica bem claro que Deus não é machista. Diz assim, capítulo 22, versículo 13. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me acheguei a ela, porém não a achei virgem,
Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, pois eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Então Deus não permitia esta humilhação sexual do homem para com a mulher. Então não há esse machismo na palavra de Deus. Mas este é o significado do adultério. O que é adultério? Então é a manutenção de uma relação sexual vagínica entre um homem e entre uma pessoa casada e alguém que não é o seu cônjuge. É por isso que levaram a Jesus uma mulher, lá em João 8:3. Levaram uma mulher adulta. Só a mulher, embora a lei mandasse matar os dois, o homem e a mulher adulta. Mas eles queriam pegar Jesus numa cilada. Então não levaram um homem, levaram uma mulher diante da interpretação dada pelos judeus, rabinos judeus, a respeito do que é o adultério. De um lado se proíbe o adultério, do outro se manda que se tenha a pureza sexual. A pureza sexual, ela é exigida por Deus neste mandamento. É exigida a castidade. E o que é a castidade? A castidade é a pureza sexual. É a sexualidade correta. Ou seja, é aquela pessoa que está com a sua atividade sexual, a sua vida sexual, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, na sexualidade não está envolvido apenas o prazer venéreo, não está envolvido apenas o prazer carnal. Não, a sexualidade, ela é uma integração correta entre o físico e o espiritual, entre o corpo, a alma e o espírito. A sexualidade correta é uma entrega, é uma doação que eu me faço ao outro. O sexo correto, o sexo bíblico, é uma entrega ao outro. A entrega do corpo representa a entrega do afeto, do sentimento, da emoção. É um doar-se ao outro. É isto que representa a sexualidade correta. Paulo descreve bem isto lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz assim, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A sexualidade é uma complementariedade. A sexualidade é uma entrega ao outro. Aquele que nós escolhemos para ser a nossa cara metade, para ser aquele nosso complemento. É uma comunhão divina e humana que estabelece uma unidade. É este o exercício da sexualidade. É muito mais do que ter uma fugaz relação carnal. É uma entrega de corpo e de alma. É a constituição de uma comunhão de vontade, de sentimento, de pensamento. Isto que quer dizer uma só carne. É isto, irmãos, que representa a pureza sexual, a castidade.
é uma entrega ao outro. Tudo diferente do sexo mundano. O sexo mundano, ele é egoísta. Eu quero me satisfazer e não satisfazer ao outro. O sexo mundano, ele não é uma relação de pessoa a pessoa, mas é uma relação em que eu transformo o outro em objeto do meu prazer. Não é isto que é a sexualidade correta, a pureza sexual. Pureza sexual não é a abstinência sexual. A pureza sexual é o doar-se ao outro. Entregar meu corpo ao outro como demonstração do meu afeto, do meu sentimento, do meu amor para com o outro. Querendo construir com o outro, que é o meu cônjuge, uma vida em comum. É isto que é a castidade, a sexualidade correta. Né? O Catecismo da Igreja Romana, e nós colocamos aí o que quer dizer a castidade. Né? Os parágrafos 2337 e 2339 do Catecismo da Igreja Romana. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla, nem a linguagem dupla. A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Isto que é a verdadeira sexualidade. É eu me entregar àquela pessoa, reconhecendo a dignidade daquela pessoa, com quem eu quis construir uma vida para o resto da minha existência terrena, e onde eu me domino a mim mesmo e subjugo os desejos para que não venha a ferir esta outra pessoa, mas esteja sempre pronto a me doar para ela. Não só numa mera relação carnal, mas numa relação de afeto, de companheirismo, de construção de uma vida em comum. Visto então os dois preceitos, o negativo e o positivo, vamos ver casos de descumprimento do sétimo mandamento. O primeiro descumprimento do mandamento é precisamente o adultério. Esta prática do coito vagínico de uma pessoa casada com quem não é o seu cônjuge. Esta é a primeira relação, é o adultério. Né? É quando eu quebro a minha fidelidade com o meu cônjuge e mantenho relações sexuais com um outro, com alguém que não é o meu cônjuge. O adultério, como nós vimos, ele causa desestruturação da família, porque ele abala a confiança, a fidelidade, que é a base, a essência do relacionamento entre marido e mulher. Ora, se a essência do relacionamento entre marido e mulher é a fidelidade, a manutenção do compromisso assumido de uma vida exclusiva e em comum, quando eu quebro esta lealdade, eu quebro a confiança. Quebrando a confiança, irmãos,
eu desmonto a própria família, o casamento, porque o casamento está baseado nessa confiança. Se eu desmonto o casamento, eu desmonto a família, porque a família está montada, está alicerçada no casamento. Se eu desmonto a família, eu desmonto a sociedade, porque a base da família, a base da sociedade é a família. Então, os irmãos, vejam que o adultério é gravíssimo, porque ele acaba com o relacionamento de confiança entre marido e mulher, por isso acaba com o casamento. Acabando com o casamento, acaba com a família, e acabando com a família, acaba com a sociedade. Não houve civilização no mundo que não tenha se desmontado por causa da desestruturação da família. Se os irmãos forem ver na história, todas as civilizações caíram porque a família foi destruída. E o primeiro ponto para a família ter sido destruída foi o adultério. Foi a quebra de confiança entre marido e mulher. Não é por outro motivo que Deus chama para si a punição dos adúlteros. O mal é tão grande que Deus toma para si a punição dos adúlteros. É o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo de número 13 e no versículo de número 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que nós percebemos aqui? Que Deus mesmo julga o adúltero. Deus toma para si a punição do adúltero. Assim como ele faz com relação ao homicida, ele faz também com relação ao adúltero, diante da gravidade deste caso, desta violação, deste mandamento. Não é à toa que ele ocupa o segundo lugar ali na segunda tábua, ou terceiro lugar, para quem entende. Mas é uma posição de relevância. Por quê? Porque envolve todo o relacionamento social. Assim como o homicídio, como nós vimos na lição passada, ele é fundamental para a própria existência da sociedade, assim também a proibição do adultério. Ela é fundamental. Ela é fundamental para a manutenção da confiança entre marido e mulher, para a manutenção do casamento, para a manutenção da família e para a manutenção da sociedade. E Deus mesmo diz que julga o adúltero. E não esqueçamos o que o próprio escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 10 e no versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se alguém tem alguma dúvida dos males causados pelo adultério, veja a história de Davi na palavra de Deus. O homem segundo o coração de Deus, mas que levou a sua nação a enormes problemas por causa do seu adultério. O adultério cometido por Davi fez com que a espada caísse sobre a sua família. Houve a desestruturação familiar completa. Tivemos a morte de Amnon, o assassinato de Amnon, por causa do adultério de Davi. Antes do assassinato de Amnon, tivemos o estupro de Tamar, por causa do adultério de Davi. Depois a morte de Amnon. Depois a rebelião de Absalão. O país entrou numa guerra civil por causa do adultério de Davi. Davi perdeu a sua autoridade moral como pai, como chefe de família, por causa do seu adultério. Perdendo a sua dignidade de pai de família, perdeu também o respeito para com o povo, que se rebelou contra ele. Aí nós tivemos a morte de Absalão. E isso seguiu-se. Depois nós tivemos a rebelião de Adonias, que fez com que Davi praticamente renunciasse ao trono para que Salomão fosse colocado como rei. Tudo isso por causa de um adultério. Irmãos, tenhamos cuidado com isso. Na vida de Salomão não foi diferente. A sua vida sexual desregrada
o levou à idolatria e levou à divisão do reino de Israel. Por quê? Porque o adultério, ele é a fonte de toda desestruturação familiar e, por conseguinte, de toda desestruturação da família. Então, a primeira forma de descumprimento deste mandamento é o adultério. A segunda maneira de descumprimento deste mandamento é a fornicação. A fornicação. O que é a fornicação? Nós colocamos aqui uma boa definição do professor Felipe Aquino, teólogo, professor de teologia da comunidade católica Canção Nova. Ele diz assim: fornicação é a realização do ato sexual entre o homem e uma mulher que não são casados entre si e nem com outros. A fornicação é a prática do sexo sem casamento. Duas pessoas que não são casadas, nem entre si, nem com outras pessoas, praticam o sexo. É o chamado sexo livre, que tanto se defende nos dias de hoje. Mas nós colocamos aqui umas palavras de Tomás de Aquino, mais uma vez, a respeito da fornicação. Ele diz assim: a simples fornicação importa uma desordem que redunda em dano da vida do que nascerá dessa união sexual. Vemos, pois, que todos os animais que precisam dos cuidados do macho e da fêmea para criarem os filhos não praticam o sexo livre, mas o de um macho com uma determinada fêmea, uma ou várias, como se vê em todas as aves. Ao contrário, os animais em que as fêmeas por si só são capazes de criar os filhos praticam o sexo livre, como se vê nos cães e em outros animais. Ora, é manifesto que para a criação dos filhos na espécie humana não bastam apenas os cuidados da mãe que os amamenta, mas muito mais os cuidados do pai, que deve educá-los, defendê-los e dotá-los de bens tanto internos como externos. Por isso é contra a natureza do ser humano praticar o sexo livre, sendo necessária a união de um homem a uma determinada mulher, com a qual ele permaneça não por pouco tempo, mas diuturnamente e mesmo por toda a vida. E daí vem para a natureza humana a solicitude natural do homem pela certeza de sua prole, porque cabe a ele, educá-lo. Ora, essa certeza desapareceria com o sexo livre. E é o que nós temos nos dias de hoje. O sexo livre sendo estimulado, incentivado e, lamentavelmente, vivido até dentro da igreja. Isso é a fornicação, irmãos. E a fornicação, ela é pecado, ela é proibida, é uma violação deste mandamento. Sexo fora ou antes do casamento, nunca! Nós não somos cães! E qual é o resultado do sexo livre hoje? O resultado é milhares de abortos, milhares de mães e mães solteiras, filhos desestruturados e que são alvo fácil dos traficantes, dos vícios, das drogas, da criminalidade e da violência. Por que vivemos a situação que vivemos hoje no Brasil e no mundo? Porque a fornicação tem campeado, tem se alastrado. Não há mais castidade, pureza, notadamente entre os jovens, por causa da fornicação. E a Bíblia é bem clara a esse respeito. Eu coloquei algumas passagens bíblicas, leiamos algumas poucas apenas. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui é bem claro, irmãos. Nenhum fornicário, ninguém que pratica sexo sem se casar, terá o reino de Deus. Pertencerá ao reino de Deus. Herdará o reino de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nós vemos:
para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Quem é fornicário é contrário à sã doutrina. O fornicário é rejeitado por Deus. E a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O escritor aos Hebreus diz assim, aliás, versículo 16. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. O fornicário, ele troca a sua condição de filho de Deus por um prazer carnal passageiro e será rejeitado como Esaú foi rejeitado. Esaú trocou a sua primogenitura, a sua condição de herdeiro das promessas de Abraão, por um prato de lentilhas. O fornicário, por um período de prazer, que alguns estudiosos dizem que é de uma média de 9 minutos, ele abre mão da sua eternidade com Deus. Irmãos, tomemos cuidado. Lá em Apocalipse 21:8, só para nós terminarmos as citações a respeito, está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os fornicários, eles têm parte no lago de fogo e enxofre. É a morte eterna. Por isso, não façamos sexo fora, antes do casamento, sem sermos casados. Aguardemos o casamento para termos uma vida sexual ativa. Na fornicação está incluída também a prática homossexual. A prática homossexual, ela é também uma fornicação, porque só se pode casar um homem e uma mulher. Então, duas pessoas do mesmo sexo jamais podem se casar. Então, quando realizam sexo, está fora do casamento, está sem o casamento, e por isso a prática homossexual, ela é também fornicação. Aliás, vamos ler aqui, mais uma vez, o Catecismo da Igreja Romana, no parágrafo 2357. Ele diz assim: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variadas ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Esta é a realidade a respeito do que a Bíblia diz sobre a fornicação e sobre a prática homossexual. A terceira forma de descumprimento do sétimo mandamento é a luxúria, impureza sexual, ou, como a palavra grega no Novo Testamento, porneia, de onde vem pornografia. Porneia, que é a impureza sexual, a luxúria, o desejo sexual incontrolado. Isto é proibido pela palavra de Deus. Tudo quanto for feito em termos de excitação sexual, em termos de prática sexual, que não seja relação vagínica, mas que tenha a proeminência dos desejos incontrolados, isso tudo é violação deste mandamento. Não é permitido que se pratique tais atos. A Bíblia diz isso lá em 1 Tessalonicenses 4:3.
Paulo fala a respeito disso. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui no original essa palavra prostituição é porneia, quer dizer impureza sexual, luxúria, lascívia, todo desejo sexual descontrolado ou pervertido é proibido pela palavra de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3, está escrito: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. E o apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, aliás, versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Aqui o original é a porneia, a impureza, a imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Toda impureza sexual, toda carícia abusiva, a masturbação, o sexo antinatural, tudo isso, irmãos, é abominação diante de Deus, é impureza. E como santos nós temos que estar separados do pecado. Nenhuma dessas atitudes, nenhuma destas coisas pode ser feita pelo servo de Deus. Inclusive o sexo antinatural, mesmo entre casados. Mesmo entre casados. Sexo anal, sexo oral, ele é pecado, né? Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala o seguinte: que cada um saiba de vós possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então vejam bem, sexo não é imundícia. Mas as práticas sexuais antinaturais, as práticas sexuais lascivas, estas são imundas. Estas não têm a ver com a dignidade, com a entrega do outro. Estas sim são pecaminosas. É a impureza sexual. A quarta forma de descumprimento deste mandamento é a pornografia. Eu coloquei aí no esboço dados aterrorizadores, horrorosos. A pornografia hoje tem tomado conta do povo que se diz cristão. A pornografia hoje, muito facilitada na internet, que tem 80% de material pornográfico, ela tem demolido a vida espiritual de muita gente. Eu coloco aí a pornografia, irmãos, ela tem um efeito no cérebro igual das drogas. Ela distorce a personalidade moral da pessoa. Ela altera a própria psique da pessoa. E é um mal que tem levado muitos e muitos crentes a se perder. É muito triste hoje em dia. Antigamente se dizia que pornografia era coisa de homem e não de mulher. Mas recentemente nós vimos uma reportagem que hoje os assinantes de TV paga de canais eróticos, a maior parte é de mulheres e não de homens. E há um aviltamento total da pornografia. Mais uma vez, vamos citar aqui o Catecismo da Igreja Romana, quando ele fala sobre esse caso. Ele diz assim no parágrafo 2354, ele diz assim: a pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si.
Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes e público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. Já tem filme pornô gospel, irmãos. Um absurdo isso. Você transforma aquele objeto, a pessoa em objeto. As pessoas, elas se revelam objetos do prazer alheio. É um verdadeiro aviltamento da dignidade e uma distorção psíquica e mental para próprio desempenho sexual. Há pessoas que hoje em dia já não conseguem mais praticar sexo com seu cônjuge porque não podem reproduzir as fantasias e ilusões que vêm na pornografia. Não é possível alguém que adota a pornografia ter comunhão com Deus. Ele está dominado pela carne, dominado pela concupiscência da carne. Ele não tomou o cuidado que o patriarca Jó, que era um homem que Deus dava testemunho, ele nos ensina como nós devemos agir. Está lá no capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Lembremos destas palavras de Jó, irmãos. Deus está nos vendo. Deus está contemplando os nossos passos. Vamos ser perversos e caminhar para a destruição, para a perdição? Ou vamos ser fiéis a Deus e guardarmos os nossos sentidos da perversão? Fujamos da pornografia. O Catecismo de Westminster, para não dizer que eu só cito a Igreja Romana, o Catecismo Maior de Westminster fala muito bem a esse respeito. Ele diz assim, que um dos deveres exigidos por este mandamento é o de evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às tentações, às suas tentações. E ele vai mais além. Ele diz assim, que é pecado proibido pelo 7º mandamento. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Então não há dúvida alguma de que a pornografia é uma grave violação deste 7º mandamento. A 5ª violação deste 7º mandamento é a prostituição. Aí sim, prostituição propriamente dita, não a porneia, que é a impureza sexual, mas a prostituição aqui é a venda do corpo. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, é a de prostituta. A tradição judaica diz que a prostituição surgiu lá na civilização de Caim. Segundo os rabinos, lá em Gênesis 4 e 22 está escrito: E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A menção de Naamá quer dizer agradável, atraente. É citada aqui uma mulher que não tinha marido e que é citada como uma irmã de Tubal-Caim. A tradição judaica diz que Naamá foi a primeira prostituta. A prostituição, irmãos, é um aviltamento da dignidade da pessoa humana. É vender o próprio corpo para o prazer de alguém. É se transformar em objeto de prazer, o que é indigno, porque a sexualidade correta é uma relação de pessoa a pessoa, uma doação integral. A prostituição é um mal terrível. Paulo
fala sobre ela lá em 1 Coríntios, capítulo 6, condenando a prostituição. Diz assim ele, versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Em Deuteronômio, no capítulo 23, na lei de Moisés, a prostituição era também condenada. Olha o que nós temos ali. Capítulo 23, versículo 17 de Deuteronômio. Não haverá rameira, rameira é a prostituta, dentre as filhas de Israel. Nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A prostituição é um aviltamento da dignidade da pessoa humana. É alguém que recebe e vive e recebe dinheiro para que um pecado seja cometido. É algo aviltante, é uma grave violação a este mandamento. E é triste quando nós vemos o nosso governo querendo aprovar a prostituição como profissão, como já acontece em alguns países, onde há um total aviltamento da figura da pessoa humana, principalmente da mulher. Outra forma de violação do mandamento é a demora indevida de casamento. É interessante, isso é colocado por João Calvino nas suas Institutas, quando ele coloca a questão relativa ao 7º mandamento, ele fala sobre esta demora indevida do casamento. Vamos ler aqui para os irmãos o que diz João Calvino. Uma vez que, mediante a condição de nossa própria natureza, e em resultado da concupiscência acesa após a queda, a não ser aqueles a quem, em virtude de graça especial, Deus disse eximiu, somos duplamente compelidos ao intercurso da mulher. Cada um veja bem o que lhe foi outorgado. A virgindade, reconheço, não é virtude que se despreze. Entretanto, visto que foi negada a uns e a outros concedida apenas por um tempo, aqueles que são atormentados pela incontinência e não podem levar a melhor no embate, recolham-se ao refúgio do matrimônio, para que cultivem assim a castidade na medida de sua vocação. Ora, aqueles que não recebem este preceito, se não recorrem ao remédio proposto e concedido para a sua incontinência, lutam com Deus e lhe resistem à ordenança. Irmãos, há pessoas que são chamadas para não se casar. O celibato é um dom assistencial do Espírito Santo. Segundo uma relação que nós colocamos até no ano passado, quando estudamos os dons do Espírito Santo, alguns autores entendem que o celibato é um dom concedido por Deus. Algumas pessoas Deus prepara para não casar, mas não é o normal. O normal é que a pessoa não possa viver sem a atividade sexual. Por isso ela precisa se casar. Uma demora no casamento, ela representa uma violação a esse mandamento. Por quê? Porque as pessoas não se contêm e acabam fornicando ou adulterando. Porque o corpo pede essa complementariedade. Se você for chamado por Deus para o casamento, case-se. Hoje, principalmente as mulheres querem casar mais tarde por causa da carreira profissional. As pessoas querem casar mais tarde por terem uma certa estabilidade financeira. E isso não é ruim, desde que a pessoa entenda que ela precisa manter a castidade. O mundo aí fora defende que as pessoas se casem tarde, mas defende que as pessoas tenham relação sexual cada vez mais cedo. Isso é uma mentalidade satânica, anticristã, mundana. E nós não podemos entrar nessa. Devemos casar. Se você quiser casar mais tarde, você deve saber que você deve se abster sexualmente até o casamento. Se não, como diz o apóstolo Paulo, é melhor casar do que abrasar-se. A última
forma de descumprimento do 7º mandamento, que nós vamos mencionar aqui, é a bestialidade ou zoofilia, ou seja, a prática de sexo com animais. Isso que hoje tem sido tão propalado, inclusive teve material didático nas escolas do Brasil, insinuando sexo com animais para crianças. Olha o nível que nós estamos hoje. Isso é coisa antiga e coisa que levou, inclusive, à destruição dos povos nativos da terra de Canaã. Deus já proibia isso. Está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 23. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Por que os cananeus, heteus, heveus, jebuseus, gigazeus, ferezeus e amorreus foram destruídos na terra de Canaã? Entre outras coisas, porque praticavam zoofilia, porque praticavam sexo com animais. Fujamos destas coisas, irmãos, que estão entrando na igreja também hoje. O nível de moralidade no mundo é totalmente perdido, é um lixo moral, mas isso já está invadindo a igreja. Vistas, então, as formas de descumprimento. Lembrando, em resumo, o adultério, a fornicação, a impureza sexual, a pornografia, a prostituição, o estupro, a demora indevida de casamento e a bestialidade ou zoofilia. O estupro é a prática da relação sexual com violência, sem consentimento. Nós havíamos pulado aqui. Isso é proibido, inclusive entre casados. Inclusive entre casados. O casado não pode se negar a manter relação sexual com seu cônjuge. Mas também o cônjuge não pode forçá-lo a fazer. Isto é vedado pela palavra de Deus. Nós já lemos lá em Deuteronômio 22 que aquele que estupra, ele é punido. Como se cumpre este mandamento? Ou, em outras palavras, como nós obtemos a santidade, a castidade, a pureza sexual? O Catecismo Maior de Westminster, ele nos diz como nós devemos cumprir esse mandamento. Em primeiro lugar, tendo a nossa mente, as nossas afeições, as nossas palavras e o nosso comportamento santificados. Se você ocupar a sua mente com o que é puro, com o que é amável, com o que é honesto, em dias de tanta pornografia, você se mantém sexualmente puro. O que o coração não vê, o corpo não sente. Se você só vê pornografia, é lógico que você vai ter uma vida sexualmente impura. É lógico que você jamais vai ser casto. Mas se você pensar nas coisas de Deus, tiver uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, se você se desviar de tudo quanto se refere à pornografia, certamente você terá uma vida sexualmente pura. Você poderá, se for solteiro, se manter virgem até o casamento, se manter casto até o casamento. E se você for casado, você se entregará, se doará para sua esposa num relacionamento sexual sadio e contínuo com o seu cônjuge, que envolve não só a parte genital, mas o afeto, o companheirismo, a comunhão de vida. Você precisa ocupar a sua mente. Mente desocupada é a oficina do diabo, dizia minha finada mãe. E é verdade, lá em Ezequiel, capítulo 16, no versículo 49, nós, quando falamos em Sodoma, logo lembramos do homossexualismo, dos pecados sexuais. Mas por que havia esses pecados sexuais? Veja bem, 16 e 49 de Ezequiel. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Como ela não tinha o que fazer em Sodoma, a mente se perverteu.
Por que o índice de violência sexual dentro dos presídios é alto? Porque no Brasil, infelizmente, na maior parte dos presídios, os presos condenados ficam o dia inteiro sem fazer nada. A ociosidade, ela leva ao pecado sexual. Ela leva ao adultério. Por que Davi adulterou? Como começou toda a tragédia na vida de Davi do seu adultério? Começou pela ociosidade. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era o tempo do rei sair para a guerra. Era tempo de guerrear. Davi mandou Joabe e o exército e ficou sem fazer nada no palácio. Como ele não tinha o que fazer, ele acabou indo para a varanda, vendo Batseba tomar banho. E aí os irmãos já sabem toda a história. A ociosidade é um elemento que fomenta o pecado moral, o pecado sexual. Por isso, tenhamos a nossa mente ocupada. Ocupada com o que é honesto, com o que é amável, com o que tem virtude. Né? Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você tendo a sua mente ocupada, tendo a mente de Cristo, jamais se deixará levar pelo adultério, pela impureza sexual. Outra recomendação, o Catecismo Maior do Westminster diz que nós devemos, para cumprir este mandamento, vigiar sobre os olhos e sobre todos os sentidos. E aí, mais uma vez, o cuidado que nós temos que ter com os olhos. Porque através dos olhos, notadamente a pornografia, que vem a excitação sexual, que vem a concupiscência da carne, que nós perdemos o autocontrole e acabamos praticando sexo indevido, sexo ilícito, sexo impuro. Todos os sentidos. Vejam bem, e é interessante que a mulher adúltera, ela é retratada por Salomão como uma mulher que instiga os sentidos físicos da sua vítima. Veja lá em Provérbios 6 e 24. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Veja bem, a má mulher, a mulher adúltera, ela elogia. Cuidado com o que você ouve para não cair no laço do diabo. Mas também eu tenho o versículo 25. Não cobices no teu coração a sua formosura. Olha a visão. A mulher adúltera ou a pessoa que quer te levar ao adultério ou à fornicação, ele é fisicamente atraente. Agrada aos olhos. E fala coisas que você quer ouvir. Por isso que você tem que vigiar sobre os sentidos. Mas continua. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. No capítulo 7, no versículo 10, nós encontramos: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Então, a visão. Então, ela trabalha com a audição, trabalha com a visão. Mas no versículo 13 desse mesmo capítulo 7 de Provérbios diz assim: aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse. Cuidado com o tato, os carinhos, os agrados. Vigie na visão, vigie na audição, vigie no tato. Mas continua dizendo aqui Salomão: hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar deslize de tua face te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. O olfato,
o perfume, o conforto no ambiente, tudo isso leva a pessoa ao adultério. Cuidado, então, vigie sobre todos os seus sentidos. Para cumprir este mandamento, nós devemos ter temperança, o domínio de nós mesmos. Nós já vimos aí que a castidade, ela se caracteriza pelo domínio de si mesmo. Precisamos subjugar o nosso corpo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu preciso controlar os meus sentidos, eu preciso controlar o meu corpo, controlar a minha mente, para não permitir que eu, de forma descontrolada, caia na impureza sexual, viole o 7º mandamento. Eu preciso ter este domínio de mim mesmo. Ainda mais uma vez, citando aqui o Catecismo da Igreja Romana, veja assim, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. Quem não se domina a si mesmo não pode se entregar ao outro. E é este controle do eu que nós precisamos ter. Porque a sexualidade desregrada, ilícita e pecaminosa parte do egoísmo, da autossatisfação, da concupiscência da carne. Cuidado, meus irmãos. E a 5ª maneira de nós cumprirmos este mandamento é termos modéstia no vestuário. Para não dizerem que eu sou um ignorante, um fanático, atrasado e retrógrado das Assembleias de Deus, eu cito o Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo Maior de Westminster diz que eu preciso ter modéstia no vestuário para poder cumprir este mandamento. As vestes, irmãos, foram criadas por Deus para esconder a nudez. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 21. Quando o homem pecou, percebeu que estava nu, disse para Deus que estava nu. Então Deus matou um animal e lhe deu vestes para cobrir a sua nudez. Está lá em Gênesis 3 e 21. E Paulo, aí sim agora, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, embora ele fala com as mulheres, isso é válido para homens e mulheres. Ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Embora Paulo fale com as mulheres, isso se refere aos homens também. Nós temos que ter um traje honesto. Roupa é para cobrir a nudez, não é para insinuar a lascívia no outro. Não é para fustigar o instinto sexual no outro. Como infelizmente nós temos visto nos dias de hoje. Onde as pessoas são agentes de Satanás, porque usam roupas indecentes para chamar a atenção, provocar o instinto sexual, a lascívia, a impureza sexual. Não podemos fazer isso. E para nós terminarmos, que já se alonga esta aula, qual o alcance que Jesus deu a este mandamento? A importância deste mandamento é tanta que Jesus tratou dele no Sermão do Monte logo depois do homicídio. Naquela parte onde ele traz a lei do Messias, a Torá do Messias, a lei do reino, nós já vimos que o primeiro mandamento que ele trata é o mandamento que proíbe matar.
Mas logo em seguida, ele trata do mandamento que proíbe adulterar. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus aprofunda este mandamento. Para os rabinos judeus, adultério era a prática do coito vagínico de um homem casado, de um homem com uma mulher casada. Nem o homem casado com uma mulher solteira praticava adultério. Jesus diz, o adultério nasce no coração. Está lá em Mateus 15 e 19. Do coração procede o adultério. Quando eu olho para uma mulher que não é o meu cônjuge e a cobiço, eu já pratiquei adultério. Porque o desejo pecaminoso já surgiu. O adultério não é o ato físico, mas sim o desejo impuro, o desejo ilícito de possuir uma mulher que não é a minha, de possuir um cônjuge que não é o meu. E os irmãos percebem que Jesus, ele elimina estas duas restrições dos rabinos judeus. Primeiro, precisa ter um ato físico. Segundo, tem que ser com uma mulher casada. Aqui Jesus diz, pode ser um homem casado ou a mulher casada. Se eu desejo alguém que não é o meu cônjuge, eu já pratiquei adultério. Eu já estou impuro sexualmente. Eu já sou réu do fogo do inferno. Mais uma vez, Jesus leva as coisas para o lado de dentro. Para o espírito e a alma. O corpo, ele somente vai consumar algo que já existia. Vai fazer transparecer algo que já existia. Não é no momento do ato sexual que eu tenho adultério. Mas o adultério já estava consumado desde o momento em que eu desejei alguém que não é o meu cônjuge. Jesus mostra a necessidade que temos de ter uma mente pura, uma mente limpa, uma mente livre de toda a imundície que o mundo hoje propaga. Mas ele vai além. Ele diz que nós precisamos redobrar a vigilância sobre os nossos olhos e sobre os nossos sentidos. Ele diz assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Precisamos controlar, isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, os nossos membros, os nossos corpos, a nossa mente, os nossos órgãos, para que não caiamos no engano do adultério. E para terminar, Jesus vai ainda além. Era o costume, principalmente nos dias de Jesus já, dos rabinos judeus, diante da suspeita de adultério, estimularem o marido, supostamente traído, a repudiar a sua mulher. E com isso não se discutiu o adultério. Ao longo dos anos, o adultério passou a ser praticamente impune na sociedade israelita, porque a lei mandava apedrejar o adúltero e a adúltera. Mas, ao longo do tempo, criaram-se diversas normas pelos rabinos judeus, diversas tradições, em que era praticamente impossível apedrejar uma mulher pela prática do adultério. Primeiro, porque tinha que estar provado o ato físico. Se não se pegasse no flagrante do ato físico, não se tinha certeza. Em segundo lugar, porque se exigia que tivesse provas de que a mulher tivesse sido devidamente educada a respeito do adultério. Era uma prova impossível de se fazer. Então, para que não se discutisse o assunto, para passar pano quente, se incentivava o marido a divorciar, a repudiar a mulher. Mas Jesus aqui
ele vai além. Ele diz o seguinte, versículo 31, capítulo 5 de Mateus. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus dá a devida dignidade ao casamento. O casamento não podia ser rompido simplesmente por conveniência. O casamento só poderia ser rompido se houvesse um caso de insuperável impureza sexual. Se o cônjuge estava em pecado e não quisesse sair do pecado, e aí para eu me manter relação sexual com ele, teria que consentir com o pecado dele, aí eu estava autorizado a quebrar o laço conjugal. Caso contrário, não. Casamento é para toda a vida de Jesus. E se eu me casar de novo, se não for por causa da Constituição, eu pratico um adultério. E a Igreja Romana diz um adultério público e permanente. Um novo casamento é repudiado por Jesus, é considerado um adultério. Porque o adultério existe para manter o casamento. Casamento é coisa séria, é uma instituição divina. Jesus, então, aprofunda este mandamento, ao lembrar que o adultério nasce no coração. O simples desejo de manter relação sexual com quem não é meu cônjuge já me faz um adúltero, um infiel. Segundo, eu preciso redobrar o cuidado, a vigilância sobre o meu corpo, para não me deixar levar pela concupiscência da carne. E terceiro, casamento é para toda a vida. Se eu divorciar por qualquer motivo, que não seja a prostituição, e me casar de novo, eu também estarei em adultério. Eu também estarei em pecado. A moral sexual é coisa séria, irmãos. É a figura do nosso relacionamento com Deus. Tomemos cuidado para que possamos cumprir o sétimo mandamento.